E se a mulher usa muito seguido, desequilibra todo o ciclo e fica mais provável de engravidar? Ela botou entre parênteses, perde o efeito? Sim. Na realidade, a garantia do mecanismo de ação da pílula do dia seguinte, os estudos foram realizados, né, em torno de uma vez ao mês. E é muito, porque não se deve bagunçar o ciclo, como ela colocou aqui. Desequilibra mesmo o ciclo. Veja bem, pessoal, quando a gente utiliza um medicamento, qualquer um medicamento que seja, ele desequilibra o que é normal no nosso corpo, de alguma forma. Mesmo que não esteja normal e o nosso corpo está acostumado. Estou falando de medicamentos contínuos, né? Exemplo, a pessoa toma um medicamento para pressão. Né? Qual é a tendência do nosso corpo? Está vendo aquela substância ali que ele nunca viu antes, né? Numa quantidade que ele nunca viu antes. Qual é a tendência? A tendência é que o nosso organismo, tão inteligente que é, crie mecanismos de lidar com aquela substância. É por isso que existe o mecanismo, a tolerância. A tolerância é exatamente essa possibilidade que o nosso corpo tem de se acostumar com o medicamento, mas se acostumar em que sentido? Ah, já sei como eu faço para metabolizar isso aqui e mandar isso embora daqui logo. Entenderam? Então não é vício, não, tá? Tolerância não é dependência, não é vício. É apenas um mecanismo que o nosso corpo tem, normalmente é o fígado, que é responsável por isso, de metabolizar mais rápido o medicamento e ele sair do seu corpo mais rápido, entende? É por isso que, mesmo sendo um medicamento que não causa dependência, às vezes, com muitos anos de uso, a pessoa precisa aumentar a dose, entendeu? Por conta desse mecanismo de tolerância. Então, o que vai acontecer com essa pessoa que ficar tomando levonorgestrel? Ó, passarinho me falou aqui, levonorgestrel é o hormônio, né? O que vai acontecer com essa mulher que ela toma direto, todo mês, ela toma direto? O organismo dela já vai arranjar um jeito de se adaptar àquele medicamento, àquele hormônio, naquela quantidade. Porque no caso dos anticoncepcionais, é muito mais difícil o corpo acostumar e ele não fazer efeito. É muito mais difícil. Por quê? Porque ele imita uma substância que o nosso corpo já conhece. Então, o nosso corpo não tem muita pressa em liberar aquilo ali, não, entende? Agora, no caso do levonorgestrel na pílula, a dose é muito alta, prejudica o corpo. Então, ele quer dar um jeito de expulsar aquilo ali. Então, cada vez que a pessoa vai tomando, o corpo vai aprendendo a se livrar daquilo. Com o tempo, o efeito vai se reduzir. Entenderam o porquê? Eu preciso que vocês entendam isso muito claramente. Prestem bastante atenção no exemplo que eu vou dar aqui. Imagine um paciente que chega na sua farmácia e ele vai começar o tratamento com metformina. O que acontece com o paciente que inicia, com a maioria dos pacientes que inicia o tratamento com metformina? Esse paciente tem diarreia, muitos enjoam, né? Porque a metformina ela causa uma perturbação, né, para o organismo dessas pessoas e ela começa a sentir mal mesmo. Ela sente esse desconforto. Isso é para a maioria das pessoas. Só que, se a pessoa insiste por um tempo, o que começa a acontecer? Esse efeito ruim diminui a ponto de passar. Né? Então, você pode orientar o paciente assim, ó, fulano, começa a tomar a metformina logo depois do almoço, não toma antes, não. O efeito seria melhor se fosse antes, tá, gente? Mas toma depois, por quê? Dá uma escondida no medicamento ali, né? Ele faz menos mal. Então, com o tempo, que tempo? 3 meses? Para alguns pacientes, um pouco menos, para muitos, um pouco mais. O seu corpo começa a trabalhar para aquilo não fazer mal, está desequilibrando. O corpo trabalha para o equilíbrio. Então, ele vai se acostumando, nesse caso da metformina, em tão pouco tempo, com os efeitos ruins primeiro, né? E aí, depois de muito tempo, ele consegue metabolizar o medicamento um pouco mais rápido, e aí precisa de aumentar talvez a dose, ou não, né? Agora, no caso da insulina, que é um hormônio igual ao nosso, no caso de hormônios da tireoide, que são iguais, no caso do anticoncepcional, que são hormônios que imitam os nossos, os próprios corticoides, são medicamentos que demoram mais tempo para o organismo criar essa tolerância,
porque é parecido com o que já tem no corpo. Então, ele custa entender que tem um trem errado ali. Quando que ele vai entender que está errado? Quando está uma dose muito superior, que é o que acontece com o corticoide. É uma dose muito superior ao que o corpo precisa. Aí ele entende que tem um negócio errado ali e começa a trabalhar contra. Entendeu? Então, no anticoncepcional vai acontecer, na pílula do dia seguinte vai acontecer isso. Não era para o corpo querer trabalhar e expulsar logo do corpo, não, né? Diminuir o efeito e tal. Só que é uma quantidade muito grande. Então, ele vai trabalhar para um mecanismo de tolerância, para ele não fazer tão mal, para ele não precisa disso tudo aqui. Daí o efeito dele é reduzido, ele é metabolizado mais rápido, tá bom? Então, qual é a orientação? Os estudos foram feitos em cima de usar uma vez no mês. Mas uma vez no mês, gente, é muita coisa. Isso é para ser tomado lá uma vez na vida e outra na morte, entendeu como?